Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Maquilini. Essa é a nossa aula 17 de matemática do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, começaremos nossos estudos sobre as expressões algébricas. A cidade de Alexandria é uma cidade portuária no Mediterrâneo, sendo considerada a segunda cidade mais importante no Egito. Fundada no ano de 331 a.C. por Alexandre Magno, também chamado de Alexandre o Grande, Alexandria já abrigou duas das 7 maravilhas do mundo antigo, o Farol de Alexandria e a famosa Biblioteca de Alexandria. Da escola de Alexandria já saíram personalidades como Eratóstenes, Euclides, Arquimedes e outros, mas gostaria de destacar o senhor Diofanto de Alexandria, considerado por muitos o pai da álgebra. Matemático grego que ficou conhecido por sua obra Aritmética, que introduziu o uso de símbolos ao invés de palavras para representar expressões matemáticas, simplificando enormemente os cálculos e se tornando uma referência para aqueles que desejam estudar a teoria dos números. Uma curiosidade a respeito de Diofanto é que em sua tumba consta um enigma que, se puder decifrá-lo, descobrirá com que idade o matemático morreu. Bem, vamos à aula. Bem, turma, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre as expressões algébricas. São expressões que envolvem números e letras, e elas são uma ferramenta matemática que nos auxiliam na interpretação de situações problema e exercícios. Por exemplo, expresse algebricamente as sentenças abaixo. A primeira sentença é a seguinte: o dobro de um número. Usando números e letras, fica fácil representar essa sentença como 2 vezes x, x sendo esse número desconhecido. Entendeu a ideia? Olha só, a soma entre o triplo de um número e sua quinta parte. Isso significa um número multiplicado por 3 mais esse número dividido por 5. Entende como eu posso representar, usando letras e números, essa sentença? Mais um exemplo. A diferença entre os quadrados de dois números. Então basta fazer x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok? Mais uma. A soma dos quadrados de dois números com o dobro de seu produto. Então posso representar da seguinte forma: x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2 vezes x vezes y. Ok? Cada uma dessas sentenças é uma sentença algébrica, uma sentença envolvendo letras e números. A primeira, como é formado por só uma parcela, nós chamamos de monômio. As outras duas, como tem 2 parcelas cada, podemos chamar de binômio. Com 3 parcelas, adivinha, o nome é trinômio. A partir daí, basta chamar as expressões com mais de 3 parcelas de polinômio. Deixa eu falar um pouco sobre monômios. Podemos considerar um monômio como sendo a menor parcela de um polinômio. Em um monômio, sempre podemos distinguir 2 partes. A parte numérica, também chamada de coeficiente, e a parte com letras, também chamada de parte literal. Deixa eu dar um exemplo. Tenho aqui o polinômio x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais 2x menos 9y mais 15. Cada uma das parcelas desse polinômio é um monômio. Vou organizar num quadro. Tem aqui um quadro com a coluna dos monômios, o coeficiente e a parte literal. O primeiro monômio é x ao quadrado. No x ao quadrado, o seu coeficiente é 1. Não precisamos escrever 1x ao quadrado, pois sabemos que 1 é um elemento neutro da multiplicação, mas ele está lá, ok? A parte literal é o x ao quadrado. Já o segundo monômio, 3y ao quadrado, temos o coeficiente 3 e a parte literal y ao quadrado. O próximo, 2x. Nesse monômio 2x temos o coeficiente 2 e a parte literal x. Vamos em frente. Menos 9y. Temos então o coeficiente menos 9 e a parte literal y. Por fim, o último monômio, que é 15. Esse é interessante. O 15 é o coeficiente 15, mas dizemos que a parte literal ele não possui.
Vamos falar agora sobre valor numérico de uma expressão algébrica. Podemos encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica quando determinamos o valor das letras da parte literal. Deixa eu dar um exemplo. Determine o valor numérico das expressões algébricas abaixo para a igual a 2 e b igual a menos 5. Letra A ao quadrado menos b ao quadrado. Nesse caso, basta substituir os valores de a e b na expressão. Então temos 2 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Continuando esses cálculos, 2 ao quadrado é 4. O menos 5 ao quadrado é 25, mas como na frente do parênteses tem outro sinal de menos, volta a ser menos 25, ok? 4 menos 25 é igual a menos 21. Então o valor numérico da letra A para A valendo 2 e B valendo menos 5 é menos 21. Compreende? Olha só o exemplo B. 2b menos a elevado ao cubo sobre 3 vezes a. É o mesmo raciocínio. Então temos 2 vezes menos 5 menos 2 ao cubo sobre 3 vezes 2. Continuando esses cálculos, menos 10 menos 8 sobre 6. Por fim, menos 18 sobre 6. A resposta final é menos 3. Vejamos agora como fazer algumas operações com monômios. Primeiro, começando com a adição e subtração. É simples. A ideia é a seguinte: só é possível a adição e a subtração entre monômios que possuem a mesma parte literal. Quando os monômios têm a mesma parte literal, são chamados de monômios semelhantes. Olha só o exemplo. Tenho aqui o polinômio 2a ao cubo mais 5b ao quadrado menos 10ab ao quadrado, mais 7a ao cubo, menos 3b ao quadrado, mais 2ab ao quadrado. Pode parecer um pouco grande, mas o raciocínio é bem tranquilo. Vamos começar do primeiro. 2a ao cubo. Percebe que nessa expressão temos também o 7a ao cubo. Os 2, a parte literal, é a ao cubo. Então, usando esse raciocínio, quanto é 2a ao cubo mais 7a ao cubo? Vai ser igual a 9a ao cubo. Simples, né? Continuando, o próximo monômio é 5b ao quadrado. E você procura na expressão se tem outro termo que também tem a parte literal b ao quadrado. No caso, é o menos 3b ao quadrado. Então, fazendo 5b ao quadrado menos 3b ao quadrado, temos 2b ao quadrado. Continuando, menos 10ab ao quadrado. Nesse caso, só sobra o 2ab ao quadrado. Então, fazendo menos 10ab ao quadrado mais 2ab ao quadrado, fica menos 8ab ao quadrado. Deu para entender? Vou fazer mais um exemplo desse tipo de conta. Temos aqui o polinômio 4m ao cubo, n ao quadrado, menos 5m ao cubo, menos 14, menos 7m ao cubo, mais 6m ao cubo, n ao quadrado, mais 20. O raciocínio é o mesmo. O primeiro monômio tem a parte literal m ao cubo, n ao quadrado. Aí você procura na expressão quem também tem essa parte literal. Nesse caso, vai ser o 6m ao cubo, n ao quadrado. Então, fazendo a conta, 4m ao cubo, n ao quadrado, mais 6m ao cubo, n ao quadrado, temos 10m ao cubo, n ao quadrado. Ok? Agora, o 5m ao cubo. Ele vai fazer a conta com menos 7m ao cubo. Logo, menos 5m ao cubo, menos 7m ao cubo, menos 12m ao cubo. Por fim, menos 14 mais 20 é 6. Vejamos agora como realizar multiplicação e divisão entre monômios. É importante nessa parte revisar os conceitos das aulas 5 e 6, 9 e 10. Veja o exemplo. Tenho aqui 2a ao cubo vezes 4ab ao quadrado. Nesse caso, posso separar essa multiplicação
assim: 2 vezes a ao cubo vezes 4 vezes a vezes b ao quadrado. Utilizando a propriedade comutativa da multiplicação, podemos reescrever da seguinte forma: 2 vezes 4 vezes a ao cubo vezes a vezes b ao quadrado. Entende? 2 vezes 4 é 8. A ao cubo vezes a é a à quarta. É só lembrar de multiplicação de potências de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. E, por fim, o b ao quadrado. Entendeu? De maneira geral, é como se a gente multiplicasse número por número, letra por letra. Mais um exemplo. Menos 12xy ao quadrado, z ao cubo, vezes 0,5 x ao cubo, yz ao quadrado. Seguindo o mesmo raciocínio, a resposta fica menos 6, x à quarta, y ao cubo, z à quinta. Vejamos agora o exemplo de uma divisão. Tenho 3a elevado a 5b elevado a 4 sobre 18a ao quadrado b. O raciocínio fica assim. De maneira geral, divide número por número e letra por letra. Então temos 3 sobre 18 vai dar 1/6. A elevado a 5 dividido por a ao quadrado é a ao cubo. E b elevado a 4 dividido por b também vai ser b ao cubo. Vejamos agora como fazer potenciação com monômios. Ainda precisamos das aulas 5 e 6, 9 e 10. Veja o exemplo. 2x ao cubo, y ao quadrado elevado ao cubo. Nessa parte, vamos usar aquela propriedade potência de potência, em que você repete a base e multiplica os expoentes. Nesse caso, 2 ao cubo é 8. X elevado ao cubo novamente, é x elevado a 9. E y elevado a 2 elevado a 3 é y elevado a 6. Deu para entender a ideia? Usando o mesmo raciocínio, nesse exemplo, 3/5 x ao quadrado, y à quarta elevado ao quadrado. Temos então 3/5 ao quadrado é 9/25. X ao quadrado é x à quarta. E y à quarta elevado ao quadrado é y elevado à oitava potência. Vejamos alguns exercícios. Exercício 1. Simplificando a expressão algébrica. Menos 4x ao quadrado, y elevado a 5 meios, vezes x elevado a menos 1, y elevado a meio, sobre menos 2. Menos 2y ao quadrado. Temos o seguinte. Aqui novamente a expressão. E vou primeiro multiplicar os dois parênteses. Fazendo essa conta, ficamos assim. Menos 4, x elevado a 2 menos 1, y elevado a 5 meios menos meio. Ok? Sobre menos 2, menos 2xy. Fazendo agora os cálculos nos expoentes, temos menos 2xy ao quadrado menos 2xy ao quadrado. Nesse caso, a resposta é 0. Vejamos agora o exercício 2. O valor numérico da expressão é igual xy ao quadrado menos xy sobre x ao cubo menos x para x igual a 4 e y igual a menos 3. Nesse exercício, basta fazer o seguinte. Substituir os valores de x e y na expressão. Então, no lugar do x eu escrevo 4 e no lugar do y eu escrevo menos 3. Fica assim. 4 vezes menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3, sobre 4 ao cubo menos 4. Continuando esses cálculos, temos 36 mais 12 sobre 64 menos 4. Continuando mais um pouco, 48 sobre 60. Simplificando essa expressão, 4/5. Bem, gente, por hoje, hashtag continua. Bem, turma, na aula de hoje, falamos um pouco sobre as expressões e as frações algébricas. Não esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores.
Na próxima aula, continuaremos a nos aprofundar mais nesse tópico. Até a próxima aula!